Você já reparou que a gente se acostuma com algumas coisas? Vou dar um exemplo. Uma técnica muito boa para lidar com ansiedade de vários tipos, é a exposição àquilo que te causa ansiedade. Né? No Psicologia Prática, que é um e-book que eu tenho de técnicas psicológicas para você aplicar na sua vida, eu explico isso. Né? Tanto para ansiedade social, para fobia também, eu explico como que você se expõe de forma controlada a um estímulo. Por exemplo, falar em público. Né? Você pode... Falar em público deixa praticamente todo mundo nervoso. E a ideia é que a exposição contínua, frequente, né, com o tempo e com a exposição, você vai diminuir essas respostas que você tem de ansiedade. É uma questão mais fisiológica mesmo. E isso é legal pra caramba, muito prático. Só que, daí, você pode pensar, tá, fala em público. Mas tem gente que fica a vida inteira e continua nervoso falando em público. Tem. Por quê? Né? Esse processo de se acostumar fisiologicamente, seu corpo passa a responder menos, ele é baseado num princípio muito básico, isso é baseado, né? Que é a habituação. É um processo em que seu organismo ele diminui a resposta de acordo com a exposição prolongada a um estímulo. Por exemplo, sinal semáforo, né? Eu lembro que eu sempre dou esse exemplo. Eu fui morar num apartamento que era do lado do semáforo, né? E barulheira danada. Eu falei, não vou conseguir dormir aqui. Chegou do segundo, terceiro dia, eu não ouvia mais aquela barulhada. Eu me acostumei, né? Eu passei a inibir automaticamente aqueles estímulos e eles não me causavam a mesma resposta. Então eu nem ouvia mais. É uma audição seletiva. Porque entre o estímulo no mundo e eu ouvir, tem processamento de informação. Não é simplesmente automático isso. Não é igual um joelho que você bate com o martelinho ali, tem um reflexo espontâneo. Enfim, não acontece sempre essa habituação. Fala em público, por exemplo. Você pode ficar ali se expondo e continuar nervoso. É porque tem outros componentes aí. E aí quem foca muito no aspecto fisiológico comportamental, que é muito prático e resolve muita coisa, pode quebrar a cara às vezes. De falar, nossa, mas não está funcionando? Não está, porque tem um outro componente que pode estar oculto, que é a reverberação da experiência. Que esse seria o aspecto mais cognitivo da coisa. Que é, por exemplo, eu estou pensando um monte de coisa toda vez que eu estou em público. Por mais que meu corpo ele queira, entre aspas, responder menos, né? Meu coração bater menos, eu ficar mais calmo, e eu começa a ser produzido na minha cabeça um monte de pensamento. Por exemplo, nossa, eles vão rir de mim. Nossa, eu vou dar uma mancada. Nossa, eu vou passar ridículo. Aí você, né, você começa a usar técnicas igual as que eu explico lá no livro, você começa a perceber, mas não, as pessoas estão de boa, estão me ouvindo. Aí você começa a pensar, não, mas no fundo da cabeça delas, elas estão me achando ridículo. E você tem uma produção infinita de pensamentos que te deixam com ansiedade. Aí é foda, porque você pode, como o cérebro é uma máquina de criar simulações, possibilidades, você pode pensar em infinitas possibilidades. Né? Você pode ficar encucado com aquela pessoa lá na quinta série estava rindo secretamente de mim na cabeça dela, e essa ideia pode te perseguir até o resto da sua vida. E acontece muito. Né? A famosa história vou dormir, aquele meme, né? Eu vou dormir, aí lembro uma vergonha que eu passei na quinta série. Tem a ver com isso também. Tem a ver com essa experiência reverberando e produzindo um monte de pensamentos associados à ansiedade. Então, a questão tem que trabalhar essas questões. Por isso que eu gosto muito das técnicas mais comportamentais e fisiológicas porque elas são muito simples. Né? Muitas vezes é muito mais prático você dizer para a pessoa, você faz isso, passo a passo. E ela faz isso, isso e aquilo. Então o comportamento motor, eu vou lá e vou me expor, vou lá, vou me expor, vou lá, vou falar, vou lá, vou gesticular. Parece mais fácil, mais concreto, mais aplicável no primeiro ponto. Só que muitas vezes a gente precisa de trabalhar essas questões cognitivas,
né? De por que eu acho que as pessoas estão rindo sempre de mim, né? Será que eu tô certo? Estou viajando? Será que eu estou exagerando? Então, esse é um outro tipo de trabalho, né? E tem várias possibilidades, várias técnicas para lidar com essas questões também. Aqui, o ponto aqui meu era só explicar por que às vezes a gente não se acostuma com uma situação de ansiedade, mesmo que a exposição a um tipo de situação, pelo processo de habituação, tenda a inibir, tenda a diminuir a ansiedade. Só que o estímulo interno, então pode ser que o estímulo externo, que é aquele contexto, né, pessoas me ouvindo falar em público, aquilo ali diminua o efeito sobre mim. Só que os meus estímulos internos podem continuar a rodo, né, acontecendo. E aí que é interessante. O legal é quando porque esse processo fisiológico, comportamental, ele não é meramente passivo, né? Pode ser que você não perceba muito, mas ele também ajuda no processo de aprendizagem e é legal a gente conectar as coisas e estar consciente disso. Que é a gente perceber que, por exemplo, esse ambiente não é ameaçador, ou não é tão ameaçador quanto eu imaginava, ou mesmo se eu der uma mancada, não é o fim do mundo, né? Eu posso rir de mim mesmo, da situação, e tudo segue o baile. Então tem várias formas de que a gente pode aprender com a experiência para reformular nossa cognição e com isso nosso comportamento e fisiologia na experiência. Então isso é legal, porque também tem outro lado, às vezes a gente só quer ficar pensando quando é muito útil você experienciar a parada, vivenciar a parada. Então, juntando todos os componentes, você tem muito mais ferramentas e possibilidades, porque você pode atacar todos os aspectos da coisa. Isso é legal pra caramba, né? Não sei, mas eu acho muito foda. O livro tá embaixo, né? O Psicologia Prática, ou universodapsicologia.com/pp, e tem um monte de técnica de todos esses tipos, fisiológica, comportamental, cognitiva, relacional também, né? Como se lida em relacionamentos. Isso tudo está interligado na mesma experiência, mas a gente consegue trabalhar pontos de forma diferente e no fundo a gente está trabalhando tudo, né? Se eu penso de forma diferente, meu corpo funciona de forma diferente, eu me comporto de forma diferente, né? Se eu me comporto diferente também, eu penso diferente, enfim, são aspectos que estão interligados e um influencia o outro. Legal? Então, fala comigo também, qualquer dúvida, qualquer comentário que você tiver, pode comentar comigo. Pode mandar mensagem também pra gente... Qualquer dúvida sobre o livro, por exemplo, né? Como é que funciona esse negócio do livro? É basicamente simples, né? Você recebe o e-mail quando você compra e lá você tem que fazer um login com o nome de usuário e senha, numa área de membros. E lá nessa área de membros você baixa o e-book. E é isso, né? Não tem muito segredo, mas qualquer dúvida te ajuda aí, beleza? Abraço.